Nominalismo, conceitualismo e realismo. Este é um dos problemas que aconteceu durante a filosofia da Idade Média. Mas, antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Lá na Grécia Antiga já existia esta relação, mas de forma conceitual, ela aparece ali no período da escolástica, a qual começa a se perguntar: será que existe o conceito real, que nem o Platão estava querendo dizer? Platão dizia que existia o mundo das formas à parte, ou seja, primeiro existe a forma para depois existir ela projetada na realidade? Ou temos apenas um nome, que vai ser o nominalismo? Primeiro, eu com a minha razão, eu vou dando nome às coisas. Exemplo, a mesa pode ter o nome de mesa, mas como é um certo nominalismo, eu posso trocar o nome mesa por cadeira. Aí depois eu vou querer sentar em vez na cadeira, eu vou querer sentar na mesa. Aqui é um exemplo simplista, para mostrar que talvez porque apenas os nomes que nós damos às coisas, então logo o nome é possível, o objeto, ele pode trocar de nome. Está entendendo a situação aqui? Mas existe uma coisa que se chama conceitualismo. Exemplo, esta caneta, ela se chama caneta. E o nome caneta se encaixa perfeitamente na caneta. Se eu querer chamar isso aqui de caneta, vai dar um bug na sua mente. Mas como é nominalismo, eu posso simplesmente dizer: ah, isso aqui é uma caneta. Então percebe que existe uma coisa no nominalismo que está por trás disso tudo, é o quê? Nós muitas vezes não gostamos de concordar como as coisas são na realidade. E também nós gostamos de dar nome às coisas na realidade. Tem coisas que você sabe o nome hoje porque alguém falou para você que o nome é aquele. Aí você pode fazer um questionamento. Mas por que a coisa ela tem esse nome? Por que ela não pode ter outro nome? Aqui você vai atrás da etimologia da palavra para saber a origem da palavra. Que nem a palavra tradição, que hoje muitas pessoas criticam. Tradição deriva da palavra também trazer, entregar. Ou seja, você traz e entrega. É por isso que vem a palavra. Por isso que vem a palavra tradição. Aquilo que foi entregue. Uma tradição morre quando você deixa de entregar alguma coisa. É por isso que você percebe que a palavra ela se encaixa perfeitamente em um conceito que está trazendo, está sendo entregue. A palavra virtude. Virtude deriva da palavra viril ou força. Para os gregos era arete, uma força do guerreiro ou a coragem do guerreiro. Depois a palavra foi traduzida, ou depois a palavra foi conceituada dentro de uma característica que quer dizer qualidade de uma pessoa, como coragem, temperança, amor, humildade, caridade, fortaleza, entre outras qualidades que podem ser vistas como virtudes. Está entendendo essa situação? Às vezes, nós achamos que é apenas um nominalismo, mas por trás do nome existe uma história. Aqui, quando você começa a descobrir a história por trás de um certo nome, então logo você começa a descobrir o conceito. Aí podemos entrar na questão do conceitualismo. O que é o conceitualismo? O nome se encaixa perfeitamente no objeto.
Ou seja, você pode conceitualizar um objeto com um nome, mas talvez aquele nome que você conceitualiza não se encaixe de forma adequada. Então você precisa atualizar o objeto ou mudar o nome. Isso, por trás, existe uma vontade da subjetividade humana. Como eu quero que as coisas sejam, como as coisas são e como as coisas deveriam ser, sem a minha vontade particular. Exemplo: muitas vezes você quer impor a sua vontade em um meio onde a sua vontade não pode prevalecer. Exemplo: tem pessoas que estudam em uma certa escola e elas querem impor a sua vontade particular em um ambiente escolar. Exemplo: querem ir para a escola parecendo pessoas que estão indo para a praia. Ou seja, querem estabelecer a sua vontade particular, ou seja, eu vou impor a minha vontade ao meio onde eu estou. Mas ela esquece que aquele meio onde ela está já existia antes dela. Então, muitas vezes, você quer fazer uma mudança na estrutura da coisa, mudando a estrutura da coisa, você afasta, que nem a escola, do conceito de escola. Que por trás você fala escola, logo você pensa o quê? Estudo, ordem, pessoas inteligentes. Aí você sai de casa vestido uma vestimenta com uma postura parecendo que você está indo para uma festa ou está indo para a praia. Percebe aí? Parece que a luta filosófica e também de busca por conhecimento, de busca pela verdade, parece que está nessa questão que os medievais já haviam levantado. A questão dos universais. Exemplo: se existe um universal de humanidade, ou seja, o que é um ser humano? Um ser humano é aquela pessoa que controla os seus impulsos, aquela pessoa que estuda, aquela pessoa que busca viver bem com o outro. O modelo de humanidade. Mas se eu morrer, eu sou uma pessoa que talvez busque viver bem com o outro, que busque conhecimento, que busque por conhecimento, que busque desenvolver a sociedade. Mas se eu morrer, eu vou levar junto comigo o conceito de humanidade? Não. Então, logo, o conceito de humanidade existe independente de mim. Então ele é universal. Ele é quase que uma questão real, mas é um real abstrato. Não é questão de nome, eu estou dando nome, mas é uma coisa que está se encaixando para além daquilo que eu acredito que seja o modelo de humanidade. Ou seja, o modelo de humanidade continua existindo independente de mim. Eu posso me degradar, querer viver como um animal, mas eu não estou destruindo o modelo de humanidade. Eu só quis impor a minha forma particular de vida. Porém, eu me afastei do conceito real de humanidade. Ou seja, eu posso caminhar numa linha de conceitualismo. Será que eu me encaixo naquele conceito de humanidade? Ou eu estou no conceito de nominalismo? Eu que dou nome às coisas, eu que mudo as coisas devem ser da forma que eu quero, não da forma que elas são. Até então existe um modelo na sociedade de uma filosofia que era simplesmente descrever a realidade como ela é. E muitas vezes buscar maneiras de aproximar a sociedade de um ideal ou de uma utopia.
Ou seja, aproximar aquilo que está aqui de um conceito ideal ou real, mas ainda abstrato. Tá dando para entender a complexidade desse assunto? Uma pergunta que nós podemos fazer é: será que existe formas à parte, como o Platão afirmava? Existe um modelo de humanidade? Existe um modelo de cidadão? Existe um modelo de escola? Existe um modelo de aluno? Existe um modelo de político? Se você acredita que existe um modelo dessas coisas que eu citei, então você é um realista. Você acredita que existem formas às quais nós deveríamos caminhar em direção a elas. Então você está mais para o Platão. O Platão acreditava que existiam essas formas, mas essas formas não estão plenamente projetadas na realidade. Ou seja, você vive aqui, mas você vive numa constante busca de aproximação do conceito. Numa ideia cristã, você vive numa constante busca de afastar do mal e buscar o bem. O bem é o conceito. O mal é você nessa realidade aqui, vivendo um nominalismo, constantemente querendo colocar as coisas ao seu modo. E não ao modo de uma ideia que já tem, que já traz em si. Isso aqui é quase pensando nas ideias que elas existem antes de nós virmos, antes da nossa existência. Para concluir esse conteúdo, podemos talvez conciliar o nominalismo e o realismo com o conceitualismo. Talvez a baliza para equilibrar seria essa. O conceito que eu tenho de humanidade, a qual eu faço parte, eu estou me aproximando desse conceito ou eu estou distanciando deste conceito? Como eu falo que a realidade é? Será que está se aproximando realmente daquilo que a realidade é, daquilo que outras pessoas dizem que a realidade é? Ou estou me distanciando desse conceito? É por isso que falou conceitualismo. Ou seja, você pega um filósofo, lê ele, mas aquilo que ele está falando se aproxima de um ideal, do realismo, daquilo que é real, daquilo que a gente busca para nós mesmos? Ou está distanciando? Esse filósofo criou apenas uma questão nominalista. Ele criou, elaborou algumas categorias nominais ali e foi dando essas categorias para a realidade, mas as suas categorias não correspondem à realidade a qual ele estava inserido. Ou seja, foi apenas um delírio, uma vontade particular do pensador ou do filósofo de impor a sua ideia para a sociedade. Exemplo, seria aquela questão, a escola, que eu já citei nesse vídeo, a escola ela coloca um modelo de aluno, mas tem aquele aluno que vai persistir em não seguir aquele modelo. A escola coloca um padrão de nota, o aluno só tira abaixo da nota média. A escola coloca um modelo de uniforme, o aluno não quer ir com o uniforme. A escola coloca um modelo de ordem, mas o aluno não quer seguir a ordem. Então, logo, a escola vai tomar uma medida para aproximar aquele aluno do conceito real que a escola busca de aluno. Se a escola não buscar enquadrar aquele aluno, logo vai acontecer o quê? Outros alunos irão começar a seguir aquele modelo e, no fim, vai começar a permanecer na escola um certo nominalismo. Cada aluno começa a chegar a hora que quer na escola, cada aluno começa a ir com a roupa que ele quer, cada aluno começa a agir da forma que bem entender, porque sabe que não existe nenhum modelo padrão em uma escola. Então, este é um conflito na filosofia e na história humana de eu não querer seguir ordens e a ordem me impondo para que eu possa segui-la. Então, o conflito que é clássico na filosofia e também na religião é afastando da dor, buscando o prazer,
O prazer para o aluno é ir da forma que ele bem entender, agir da forma que ele quer. A dor do aluno seria quando a escola começa a impor. Na religião, o homem, muitas vezes, ele não quer seguir a ordem superior, divina, ele corrompe a lei natural e começa a praticar o mal. Ou seja, o conflito do bem e do mal, ou como o próprio filósofo Agostinho de Hipona vai dizer que é a luta entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, que é permanecente aqui nessa existência. Espero que esse conteúdo ajudou você e bons estudos de filosofia, e eu fui.